região não virtuosa, é natural que o outro, num certo momento, também um pouco preso àquilo, termine fazendo ações que não são interessantes. Né? Não são interessantes. E aí tem a quarta fala negativa, que é a mentira, ou seja, mentir. Aí a pessoa também ela está sustentando energia de um certo tipo. Se ela falar a verdade, aquela energia vai afetar ela mesma, né? Então aquilo pode produzir uma mudança que vai afetar a sua própria energia. Então a pessoa está sustentando aquilo, ela vai ficar muito mal se aquilo for descoberto, for falado. Então ela omite a verdade. De modo geral, isso também é muito rápido, logo todo mundo fica sabendo aquilo. Então isso produz problemas para nós, para os outros, em várias direções. Então essas são as 4 ações de fala. Depois nós temos 3 ações de mente, que também são causadas pela mesma mendicância. Se a gente simplesmente meditar, a gente se manter equilibrados, nós evitamos a ignorância. A ignorância ela pode ser compreendida como moa, ou seja, obtusidade mental, torpor da mente. Moa é uma palavra em sânscrito, né, que representa isso, esse torpor da mente. Então, se nós estamos meditando, nosso olho está brilhando, então ele não está submetido ao torpor da mente. Pode ser ignorância no sentido de avidya, que é sofrimento totalmente pervasivo. Ou seja, nós olhamos para as coisas, elas parecem externas a nós. Então isso é um obstáculo realmente. Se a gente tem essa compreensão da autonomia da nossa energia, uma compreensão da coemergência ao nível da energia, então nós nos livramos da paisagem da ignorância e ultrapassamos esse obstáculo do primeiro defeito da ação de mente. O segundo defeito da ação de mente é a avareza. Avareza significa essa aquisitividade. Se eu estou com a energia equilibrada, eu não tenho avareza. Por quê? Porque eu já estou satisfeito. Não tem carência. O terceiro aspecto de mente é má vontade em relação aos outros, ou raiva. Se nós estamos com o coração preenchido, energia preenchida, nós não temos isso também. Mesmo que as pessoas ajam de forma equivocada, nós não temos raiva. Então, ponto central, estabilizar a energia. Eu acho que se vocês quiserem tomar essas palavras como alguma coisa prática, vocês precisariam fazer esse tipo de experiência, sabe? Olhar as ações não virtuosas que vocês sentem que produzem obstáculos, que pioram a vida, e tentar preencher o coração e ver a dissolução dessas experiências variadas assim, né? Sejam quais forem.
Aí vocês podem perceber que os seres que atuam sobre nós, que nos desestabilizam, eles estão desestabilizando regiões que produzem a experiência de sustentação da nossa energia. E isso torna a nossa fala dura, torna a nossa ação de corpo dura e torna a nossa ação de mente enrijecida. As ações enrijecidas e hostis de corpo, fala e mente pioram a nossa vida. Quando nós vamos avançar sobre o que significa piorar a nossa vida, vocês vão perceber assim. Em primeiro lugar, talvez a gente vá ser conduzido para a faixa 1. Faixa 1 é uma resposta automatizada de defesa ou de ataque, né? Resposta automatizada, portanto kármica. Aí vocês vão se ver exercendo ações negativas de forma automatizada, assim, rápido. Isso não significa que a gente seja uma má pessoa, não é isso. Eu lembro do João Gratuliano lendo o livro do Dalai Lama, aí passa um mosquito por dentro do livro e ele abre aquilo com a esperança de que não tivesse acontecido nada, mas estava lá a prova do crime. Então ele tem essa sensação, né? Essa sensação assim de um espanto quanto a ele mesmo, né? Porque ele está lá lendo o livro do Dalai Lama que fala sobre proteger a todos os seres. Ele passa o mosquito, ele fecha, né? Aí tem aquela experiência dele também. Um outro dia ele já aprendeu aquilo. Um outro dia está lendo o livro do Dalai Lama, entra uma barata pela janela, voando, uma cucaracha, e bate e sai caminhando. Ele, não vou matá-la. Ele vai lá, pega um potezinho, bota uma coisinha e joga ela pela janela e senta. Aí ele escuta uma gritaria no apartamento de baixo. Depois um pá, tchá. De novo ele falhou, né? Ele não matou diretamente, mas lançou ela à própria sorte. Aí ele montou uma caixinha para as baratas que vierem, as próximas. Esse é criadouro de baratas. Não, essa parte ele não fez, né? Não fez. Então esse é um ponto bem interessante. Assim, né? Tem um texto do José Fonseca sobre isso também, na última Bodhisattva. Muito legal. Assim. Ele matou, confessou, escreveu ainda. Eu, se fosse revisor da revista, não deixava uma coisa dessa. Se vocês quiserem saber tudo sobre como que um praticante mata uma barata, vejam a última Bodhisattva. Então, nós estamos olhando isso, assim, né? Então a gente está agora percebendo esse aspecto de energia. Aí nós temos a nossa casa entre os bichos e as pessoas que a gente quiser, e nenhum outro, entendeu? Então nós estamos todos aerosóis, chinelos, vassouras necessárias para proteger o nosso espaço, assim, né? Com certeza. Então essas são as 10 ações. Se vocês olharem com cuidado, não se trata de ações de mente, é ação da energia, a energia se movimentando. Assim. Para equilibrar isso, nós geramos a própria energia, nos tornamos capazes de produzir esse funcionamento autônomo. Aí a minha sugestão é que a gente faça uma purificação longa. Essa purificação, ela é um processo de cura, que pode trazer cura para doenças eventuais que a gente tenha no corpo também. Por quê? Porque a alteração da energia devido às ações é alguma coisa que vai afetar o nosso funcionamento.
Quando nós estamos com uma sensação de perigo, a, a digestão, por exemplo, ela paralisa. Tem algumas explicações que eu não sei se são completamente corretas, né? Mas é mais ou menos assim. Se nós estamos numa situação de perigo, a gente precisa, o sistema circulatório ele vai se direcionar a outras regiões prioritárias devido à situação de perigo. Então ele não vai ter capacidade digestiva. A capacidade digestiva ela entra em colapso, então nós vamos tender a vomitar. Por outro lado, a atividade intestinal de absorção das coisas ela não é prioritária. Então a gente vai ter vontade de ir no banheiro, não é medo, pessoal, não é isso. Né? Porque gaúcho não tem isso. Não, assim, não vai afrouxar o intestino por medo. Ele vai, na verdade, é uma coisa firme. Assim, né? Então ele vai no banheiro para ficar mais firme. Também precisa eliminar tudo que tiver na bexiga. Né? Ele está pronto para a ação correta no mundo. Assim, né? Coisa de gaúcho. Então isso é natural. Então vocês olhem a pessoa sobre um perigo intenso, uma situação ameaçadora, ela pode ter esse impulso de correr para o banheiro e continuar sendo gaúcho. Assim, não é medo, é uma preparação. Assim, né? Aí vocês podem imaginar o efeito que os estados mentais produzem sobre o próprio corpo. Aquilo não era nada. Era um barulho estranho apenas, não era nada. A pessoa, olhem então esse aspecto pesado sobre o corpo. Né? Agora imaginem que vocês estão trabalhando num lugar em que todos os dias você tem uma sensação opressiva devido às pessoas ao redor, devido às paredes, devido ao tipo de trabalho, etc. Aquilo vai produzir um impacto sobre o corpo. Então nós estamos em risco. A gente está num lugar desse, nós estamos em risco. Portanto, é necessário que a gente desenvolva um nível de proteção. Então a minha sugestão é assim. Vocês sentam em chamata, equilibram a energia e se visualizem naquela condição, quer dizer, depois de equilibrar a energia, né? Se visualizem naquela condição aflitiva. Até o ponto que vocês podem lidar com aquilo sem se perturbar. Como é que a gente vai lidar sem se perturbar? Mantendo a energia equilibrada. Né? O aspecto de mente associado a isso é a coemergência. Então aquilo que parece tão assustador, tão horrível, aquilo é como se fosse o resultado de um jogo, como se fosse uma situação artificial. A gente reconhece essa situação artificial e ultrapassa a prisão, o aspecto cognitivo, a paisagem e a energia associados. A gente é capaz de manter energia. Se nós somos capazes de manter energia, aquela situação não tem mais o poder de nos afetar. Então, mesmo que aquilo aconteça, a digestão segue, ninguém vai para o banheiro, ninguém se aflige, aquilo segue. Quando nós estamos afetados por coisas desse tipo, nós temos secreções glandulares também que correm por dentro das nossas veias. Isso cheios de radicais livres, adrenalina e outras coisas que vão nos desgastar. Se nós temos o equilíbrio da energia, nada disso vai acontecer. Né? Então é muito importante que a gente olhe de uma forma benigna ao redor e mantenha a própria energia. Por isso essa prática. Ou seja, vocês fazem uma relação de pessoas que vocês têm encontrado regularmente. Uma relação de lugares que vocês têm frequentado. E agora, honestamente, olhem qual o reino do samsara que vocês manifestam quando estão nessas circunstâncias.
Imaginem situações difíceis que podem ser que podem ser difíceis tanto porque elas são ameaçadoras como porque elas são sedutoras. As situações ameaçadoras são menos problemáticas do que as situações sedutoras. As situações sedutoras nós entramos rápido. As situações ameaçadoras a gente resiste. Todas essas circunstâncias, elas produzem perturbações de curto, médio e longo prazo. Aí vocês podem, enquanto contemplam essa situação, podem recitar o mantra do Prajnaparamita. Gate Gate Paragate Prasangate Bodhisattva. Vocês tentam estabilizar a energia. Gate Gate Paragate Prasangate. Aí cognitivamente passam por essas circunstâncias, mantendo a energia e sentindo a liberdade que vocês têm diante daquilo. Aí com isso vocês vão estar retirando agulhas de dentro do corpo, retirando venenos de dentro do corpo. Então tudo isso é prática preliminar para a prática dos 5 Dhyani Budas. Se vocês se sentirem no meio das circunstâncias perturbados, vocês procurem ver qual a paisagem que está produzindo isso. Qual dos 6 reinos está produzindo essa perturbação? Nós temos automatismos que vêm de muitas vidas. Nós temos automatismos que vêm de histórias familiares. Nós temos procedimentos que a gente aprendeu sem que ninguém nos ensine. Só de olhar os outros funcionando, nós geramos processos automatizados. É muito interessante isso. Vocês observem, às vezes vocês têm amigos próximos, né? Quando a pessoa pega o telefone, ela adota um personagem de acordo com quem está no outro lado. É muito comum isso. A pessoa está muito mal. Oi, querida, estou ótima, estou muito bem. Assim, oi, cara, tudo legal? Aqui tudo bem, tudo bom. A pessoa está... Né? Mas dentro da paisagem no qual ela se relaciona com o outro, não cabe outra coisa.